Vamos lá. Estamos discutindo então modelo não linear. Coloquei para vocês algumas coisas linear. Coloquei para vocês algumas coisas sobre vantagem, o que é, né, mais ou menos o que é, como que ele opera bem grosseiramente, né, quer dizer, a busca de algoritmos iterativos que vão buscando uma função de erro minimizada, mínimos quadrados principalmente, como quadrado, por exemplo. E a diferença básica em relação à regressão linear é que a regressão linear, você joga os dados e ele te dá a resposta. A não linear, você joga os dados, além de você jogar os dados, você precisa de sementes, essas sementes precisam ser mais ou menos adequadas, e o processo se dá de forma recursiva, por iteração. Tá bem? Bom, o modelo linear ele pode ser resolvido com alguns algoritmos. Tá? Esses algoritmos, meia dúzia também, viu? Não, tem mais de meia dúzia. Os algoritmos principais que você vai ver nesses programas são o algoritmo simplex, nós não vamos debater aqui, que é um algoritmo bacana, mas ele tem uma desvantagem, por assim dizer, que é não oferecer o erro dos parâmetros. Então, por exemplo, você busca, qual que é o erro padrão que eu achei lá na minha curva? Ele não fala, mas ele resolve problemas de extrema sofisticação, muitas vezes não ligado a modelo, inclusive. Algumas vezes não ligado a modelo, inclusive. Você tem um que é muito comum, o MATLAB tem esse também, que é o algoritmo chamado de Levenberg. E é com N, não é com M, lá aquela história de português, M antes de P e B. Aqui não, aqui é com N mesmo. Aliás, minto, é Levenberg Marquardt. Tá? O R tem pacote para isso, o MATLAB, Octave, etc. E um mais original, que é chamado de algoritmo de Newton-Raphson, que alguns caras também chamam de algoritmo de Gauss. Eu não sou doidão para botar esses algoritmos todos aqui como eles operam, né? O R vai fazer isso para a gente. Amanhã a gente deve explorar um pouco mais essa análise não linear de dados utilizando a literatura, tá bem? Mas esse modelo de Newton-Raphson é o modelo mais simples, ou pelo menos, não vou dizer que é o modelo mais simples, é um dos mais simples. O Levenberg-Marquardt é um compromisso feito em cima do modelo de Newton-Raphson para melhorar a busca, o espaço de busca dos parâmetros. E o modelo simplex ele é baseado numa forma geométrica, uma interpretação geométrica da busca dos parâmetros, tá bem? Eu quero abordar esse Newton-Raphson aqui porque ele tem a ver com a solução que a gente deseja. Bom, quando a gente tem um modelo linear, o que a gente tem no modelo linear basicamente é o seguinte, né? Y igual a mais bx, né? Mais bx. Inclusive, se a gente for, eu esqueci de colocar, né? Se a gente for assim, muito honesto, a gente tem também o erro, né, associado ao modelo, se a gente for muito honesto. Agora veja, o intercepto aqui, aí você tem um modelo linear, ele busca uma relação linear, principalmente aqui, né? Vamos dizer assim, A está variando com X? Não, A não está variando com X, quem está variando com X é B, não é isso? Quem está variando com X é B. Então, na realidade, esse modelo, quando se fala em modelo, tá? Não em equação de reta. Tá? Equação de reta, modelo. Isso aqui faz com que você tenha propriamente isso aqui, B vezes X. Tá? Porque o A, como eu disse, é um intercepto. Então, vamos colocar assim, em termos mais pedagógicos, um pouco limitantes, mas tem a ver com essa nossa discussão. O modelo linear diz que o seu parâmetro está variando linearmente com a variável independente. Está aqui, o meu B está variando linearmente com a variável independente. Uma equação de reta se insere dentro do modelo linear. Tá bem? E nós vimos o seguinte, que dentro desse modelo, você pode colocar ele de uma forma matricial tal, que esse Y aqui pode muito bem ser representado, por exemplo, por a minha inclinação B vezes um X, só que esse X é matricial. Então eu vou colocar aqui como Y vetor, B vetor e X matriz. A gente viu isso
num vídeo e experimentamos no RStudio utilizando somatórias, mas também trabalhando com matrizes, e mais recentemente também trabalhando somente com matrizes sem trabalhar com somatórias, né? Então a gente tem essa solução aqui, tá certo? Bom, o modelo não linear difere-se basicamente não, difere em vários aspectos, mas um dos aspectos é que você não tenha a variação dos parâmetros ocorrida linearmente com a variável independente. Então pega lá a curva de Michaelis-Menten, por exemplo, pega uma curva sigmoidal de dissociação de pH, algo que não é uma linha reta, tá? Isso são exemplos. Nesse modelo não linear, a solução que se busca pelo método de Newton-Raphson, que é o método também chamado de Gauss, que é o método básico contido naquela expressão, vamos colocar aqui, vou colocar aqui para ficar bem claro assim, por que eu estou aprendendo essa porcaria? É a função NLS do R, tá bem? É a função NLS do R, ela emprega esse modelo, ela emprega esse algoritmo chamado algoritmo de Gauss. Ela envolve tratar, e aí vem uma coisa que eu acho assim muito inteligente, ela envolve tratar da mesma maneira o Y, ela envolve tratar da mesma maneira o B, só que aqui eles vão chamar esse B de A. Confuso um pouco, né? E ela envolve da mesma maneira o X. E ela envolve da mesma maneira a noção de matrizes, só que com uma diferença, e aí vem a doidura. Esse Y não é um Y. Esse Y é um ΔY. Esse A não quer dizer intercept nem nada, não é isso aqui, esse Azinho aqui não, tá? Vou até mudar isso aqui, ó, para não confundir, tá? Vou colocar aqui como Z. Z, tá? Z mais BX, só para não confundir com esse A, que é da nomenclatura mesmo desses modelos, tá? Esse A não é um A, é ΔA. E esse X é um X mais sofisticado, por assim dizer, tá? Na verdade, esse X ele é um gradiente. Tá? Esse X é um gradiente. Vamos colocar aqui esse X como um gradiente. Um gradiente de função. Tá certo? Então, veja, vamos dizer assim, interessante. No modelo linear, deixa eu colocar isso aqui com outras tintas, né? No modelo linear, você consegue obter... Não, tá certo, é isso mesmo. Você consegue obter essa relação aqui, linear. No modelo não linear, você consegue obter essa relação aqui. Tá? A única diferença que a gente tem aqui, eu vou colocar essa diferença para cá, é que no modelo não linear, ΔY representa a informação que eu tenho do Y observado menos o Y predito, ou Y teórico. Então é um ΔY. Então o teórico é o teórico, o predito, em função da equação qualquer daquele modelo, hiperbólica, sigmoidal, logística, exponencial, logarítmica, etc., polinomial, e o observado é o ponto que eu tenho lá, E o ΔA, na verdade, é a variação de A testado numa iteração menos o A, que eu vou chamar de zero aqui, que são exatamente as sementes. As sementes daquele processo iterativo, tá certo? Então, mas aí ficou faltando o que é o A, né? O A o A representa os parâmetros, tá? Ixi. Então eu posso ter A1, A2, A3, etc, dependendo do número de parâmetros. Então vamos lá. Equação de Michaelis-Menten, VM, KM. Então eu tenho A1 e A2, tá certo? Só para exemplificar.
Então, olha que interessante. Ainda que eu tenha no ajuste não linear uma sofisticação muito grande, né, dos processos que são empregados, o modelo linear ele implica que você tenha uma variação linear nos parâmetros. Ao passo que a solução pelo método de Gauss que o R/RStudio realizam, R, né, porque o RStudio é só uma interface, ele busca uma variação linear nos erros. Essa é a grande diferença da regressão linear para a regressão não linear. Se não vejamos, B são os coeficientes, né, intercepto da reta, inclinação da reta, que é vetor, não é reta. Esses parâmetros aqui, eles variam linearmente com a matriz X dos meus dados, né? Então a variação linear a variação linear se dá nos parâmetros. A não linear não se dá nos parâmetros, porque um exemplo de uma não linear, de um modelo não linear, vamos colocar novamente aquela história, ó, V vai ser igual a Vm vezes S sobre Km mais S. Então veja que Km não varia linearmente com S, porque S está no numerador e está no denominador. Então aí eu me ferrei, né? O ajuste, vamos dizer, a solução, essa solução, ou sei lá, de outra forma, como dizer, o procedimento, né, não linear, ele envolve você resolver a minimização desse erro aqui através da variação dos parâmetros em relação às sementes que eu jogo. Então, aquele exemplo, Km 100, Vm 10. Ele joga uma iteração e descobre que depois que ele faz uma contazinha lá, os parâmetros da iteração já são Vm 9 e... agora eu já esqueci o negócio lá. E Km 90. E aí ele faz a subtração. Faz a subtração disso, obtém essa variação e testa se a relação de observado menos predito diminuiu ou aumentou. Tá? Essa, vamos dizer, seria a essência. O grande lance, a grande, vamos dizer assim, dificuldade na compreensão e na solução desses problemas é que ele envolve esse gradiente de função em x aqui, que é uma coisa bastante doidona, esse gradiente de função, porque ele envolve o conhecimento de a noção de derivada que se dá em cima da função que se deseja, tá certo? Então, por exemplo, se eu pegar aqui o mouse aliás, vou tirar o mouse do lado. O que representa esse gradiente de função aqui, ó? Esse gradiente de função representa em matrizes como que a função num determinado valor aqui, ela varia com um determinado parâmetro aqui, tá? Então, esse x na linear, essa matriz x na linear, ela envolve diretamente os parâmetros, diretamente os seus dados experimentais. Já na não linear, ele não está interessado nos dados experimentais, ele está interessado em saber cada elemento dessa matriz, como que a função obtida, qual que é a função? A função lá, que eu vou colocar agora, ela varia nesses parâmetros, tá certo? Ou seja, você tem aqui uma função que varia nos parâmetros, é uma derivada nos parâmetros. Então não se está interessado como que x varia, como que y varia em x, como a função varia em x, e sim como a função varia nos parâmetros. Então aqui você vai ter uma derivada. E essa derivada é bastante sofisticada. Então, para se ter uma ideia, por exemplo, utilizando a equação de V sendo igual a Vm vezes S sobre Km mais S, vocês vão enjoar de ver isso, né? Só para você ter uma ideia disso, a variação que eu tenho da função derivada no parâmetro Km, e agora eu tenho que olhar aqui, senão eu não sou doido, vai ser igual a menos Vm vezes S sobre Km mais S substrato ao quadrado. E a variação da função
sobre, qual que é o outro parâmetro? VM vai ser igual, isso aqui é variação, tá? Nabla, né? O sinal de Nabla, variação infinitesimal. Ela vai ser igual a S, que multiplica Km mais S sobre Km mais S ao quadrado. E é a matriz que você construir aqui, ó, essa matrizinha aqui, ó, deixa eu colocar aqui, essa cor. Essa matriz aqui, ó, x, que você construía simplesmente com os valores, você passa agora a construir com esse chamado gradiente de função. Gradiente é quando você... o que é um gradiente de uma reta? É a inclinação de uma reta, é o gradiente de uma reta, tá? Só que nós não estamos falando de reta, nós estamos falando de funções curvilineares que podem ser muito sofisticadas. Então, nesse caso, o gradiente aqui... fiquei grandão de novo. O gradiente aqui vai ser o gradiente... para não ficar grandão de novo. É que eu estou buscando aqui meu giz branco. O gradiente aqui vai ser uma derivada, portanto, você tem uma derivação simbólica. Olha a sofisticação do problema. Não é qualquer calculadora que faz, quase nenhuma faz. Tá? Você faz uma derivada simbólica em cima disso aqui e busca esse xão aqui, que eu vou finalizar logo daqui a pouco para você não endoidar de vez, tá? Que trata-se, na verdade, de uma matriz gigantesca, e nessa matriz gigantesca você coloca... tá aqui. E nessa matriz gigantesca você coloca a função desses parâmetros. Então, por exemplo, você coloca nessa função aqui, ó, a função de x1, tá? Em cima de A1, aplicando A1. Beleza? Aqui do lado você coloca a função de x2, mantendo A1. Aqui você coloca a função de x3. Se a gente for colocar... Não, tudo bem. x3 sobre A1. E assim por diante. E assim por diante, até você fechar essa matriz. Ela é humanamente plausível de se colocar no R? Mas dá uma trabalheira desgramada, tá bem? Nós não vamos brincar disso. Nós vamos brincar de pegar a data experimental que está na literatura e usar o R para tentar buscar a solução desses dados. Tá? Tendo consciência para vocês que há conceitos por detrás disso muito claros. Muito claros para quem inventou esses conceitos, né? Aqui você vai ter, se você obteve um parâmetro, você vai ter aqui um outro parâmetro. Você vai ter aqui o mesmo x1, só que aqui você vai ter o A2. Tá? Então aqui você vai ter o mesmo x2 e aqui você vai ter... consertar aqui, apagar aqui. E aqui você vai ter o A2. Então aqui você vai ter a função em x3 e aqui você vai ter o A3 e assim por diante. Aqui você tem a solução numérica. Tá bem? Então isso aqui, você sai daqui, vamos colocar agora em vermelho, vamos colocar em rosa. Você sai daqui com uma derivação simbólica. Olha, nem eu estou enxergando isso aqui. Uma derivação simbólica. Tá? E obtido essa expressão, você obtém então o F. Esse aqui que é o F. Cadê minha borrachinha? Tá aqui. Ó. Esse aqui que é o meu F. E agora eu aplico ele para cá, tá certo? Numa solução numérica. Então eu vou aplicando cada valor que eu obtive lá em cima. Cada valor que eu obtive lá em cima. Eu pego essa expressão aqui, maluca. Tá? Opa, agora ficou sem... Ó. Eu pego essa expressão maluca aqui. E aqui eu aplico o meu S. E aqui eu aplico as minhas sementes. Esse meu S aqui é esse meu x1 aqui, tá? Então vamos dizer que ele seja S1. Vamos dizer que aqui é S2. E assim por diante. Tá certo? E eu aplico essa função aqui para este primeiro parâmetro A1. Vamos dizer que esse A1 seja, como está lá, Km. Então esse A2 aqui vai ser o meu VM. E esse meu x1 vai ser novamente o meu S1. Aqui eu construo então uma matriz mais sofisticada, tá? Que o pessoal chama muito elegantemente isso aqui de jacobiana. Tá? Essa chamada matriz jacobiana que tenta resolver esse problema. E finalmente,
Como que isso fica na solução final? Solução final é um termo meio nazista. Como que isso aqui fica na solução desse ajuste não linear aqui? Ele fica da seguinte forma. Eu soluciono B. B é o quê? B é aquele vetor de parâmetros. Seria o Km e o Vm que eu quero buscar, por exemplo. Como sendo igual a essa matriz malucona aqui, doidaça, matriz X, tá? Aliás, esqueci de uma coisa fundamental, perdão, nós estamos falando de gradiente de função. Nossa, dá vontade de me surrar em função disso. Se é um gradiente de função, isso aqui são derivadas, tá? Isso aqui é a variação da função na variação do parâmetro. Variação da função na variação do parâmetro. Variação da função na variação... Desculpe o meu nabla aqui, está meio feioso. Mas é a variação da função na variação do parâmetro. Se tiver mais parâmetros, desce para cá. Assim, né? Se tivesse Vm, Km, Ki, constante de inibição, essa matriz ficava mais sofisticada. E aqui para a direita, S1, S2, S3, etc. Por isso que tem esse nome meio maluco aqui, ó, de gradiente de função, tá? Que é uma variação de uma função. E aqui você vai ter o seguinte, ó, x transposta em produto com x, esse produto inverso, vezes, vezes x, novamente, matriz, né? Matriz transposta, vezes y. Cara, se você der uma olhadinha discreta, vou colocar isso aqui no azul, se você der uma olhada discreta no vídeo que fala sobre solução matricial, esse último vídeo de hoje, solução matricial utilizando para modelos lineares, é a mesma expressão, tá? Então essa expressão aqui, ela serve tanto para modelo linear quanto para modelo não, vamos colocar um não assim, né? Não linear. Razão do sucesso do emprego, como por exemplo da função NLS, que é a função que a gente está utilizando no R. Existem outras, vou tentar exemplificar isso amanhã em videoconferência, mas sem esse detalhamento chatônico aqui, em que você busca, por exemplo, uma função LME que você pega a Levenberg-Marquardt, que é melhor que umas coisas, pior que outras coisas, né? Tudo na vida tem esses prós e contras aqui, tá? Mas eu queria chamar a atenção disso, quer dizer, você soluciona no final das contas você soluciona no final essa expressão aqui, em que y vai ser o meu y mesmo, né? O y que a gente, perdão, deixa eu colocar aqui, vamos colocar em vermelho bem claro, tá bom? Esse y aqui, nossa, não está tão claro. Esse meu y aqui então passa a representar, na verdade, o meu ΔY, né? Deixa eu apagar aqui para não confundir. Vou explicar isso de uma outra forma que é melhor, porque não é bem assim. Esse y continua sendo y mesmo, não é bem assim não. Pera aí. Isso daqui, ó, você soluciona. Quando você chega a isso aqui, você chega a vamos dizer assim, a um determinado conjunto de valores de A. Tá? E perdão, vou colocar desse jeito aqui. Ó. Você chega aqui a um determinado conjunto de valores de A. Aí. E você subtrai dos valores de A relacionados às sementes. Tá? Sementes. E aqui você teria o quê? Parâmetros. São os parâmetros da primeira iteração. Primeira iteração. Ixi, ficou feia essa iteração, né? Então, eu tenho, na verdade, aqui, nada mais, nada menos do que um ΔA. Tá certo? E eu vou comparando, então, esses ΔAs e vou comparando com a função de ΔY. Então, eu acabo resolvendo esse sistema todo da seguinte forma. Eu transformo isso aqui nesses valores, deixa eu colocar aqui, como sendo a solução de que, vamos colocar aqui, né, ΔA, isso aqui vai ser o meu ΔA, acaba sendo igual a x, é isso? ΔA igual a x? Não, peraí. Processo inicial. ΔY vai ser igual ao meu x vezes o meu ΔA.
Então, se a gente observar esse tipo de notação matricial, vai ser o mesmo que esse daqui se a gente encarar. Eu acho que eu estou confundindo mais do que ajudando, né? Na verdade, a gente começou por esse processo que está aqui, né? Estou confundindo mais do que ajudando, peraí. A gente começou por esse processo, que é esse processo que está aqui, e a gente chegou na solução matemática desse processo, que é através da solução da Jacobianes, tá bom? E dessa expressão matemática aqui que ela é empregada para ajustes de modelos lineares e não lineares. Bom, é isso, tá? Essa é a noção, vamos dizer assim, de como que os algoritmos não lineares resolvem seus problemas. E a atenção que se deve ter com a escolha de sementes, por exemplo, com a escolha do modelo, com testes que são feitos preliminares em cima do modelo, mas algo que a gente vai brincar com mais afinco em cima da videoconferência, tá certo? Então eu encerro por aqui essa nossa comunicação.